Cumprimento a todos os ouvintes, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui ao vivo na Igreja Tabernáculo Monte Sião, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para essa transmissão de alguns testemunhos dessa noite, de irmãos que conheceram o Evangelho de Cristo e a mensagem do profeta do sétimo anjo, o irmão William Marion Branham, que vão trazer hoje aqui alguns testemunhos, contando e narrando como conheceram a palavra de Deus e como se converteram ao Evangelho de Cristo. Eu vou ler apenas uma escritura aqui, obviamente para basear a nossa conversa dessa noite, que está em Romanos capítulo 10, no versículo 14, na verdade versículo 13, vamos ler em diante, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, baseado nessa escritura, nós sabemos que cada um desses irmãos teve ou um pregador, ou um programa de rádio. Alguma forma Deus fez com que essa palavra, essa mensagem chegasse até eles. Baseado nessa escritura, tem que ter alguém para pregar para você, alguém para falar para você, para trazer para você a palavra de Deus. Nem que seja um programa de rádio mesmo, ou até mesmo uma transmissão como essa que estamos fazendo hoje. E esses irmãos que estão aqui, o irmão José Aparecido, o irmão Wagner e o irmão Jonas, vão falar um pouco dessa experiência que tiveram com a palavra de Deus ou com a mensagem. Aí fica a critério deles, que eles escolherem. Eu vou começar com o irmão José Aparecido, para a gente seguir a ordem aqui. Irmão José Aparecido, boa noite, seja bem-vindo. Conta aí o seu testemunho da sua conversão, como você conheceu a palavra de Deus. O meu testemunho é muito grande, mas eu vou simplificar ele. Ele começa em 2006, o meu testemunho ele é muito grande, mas eu vou simplificar, porque ele começa realmente, a minha conversão começa em 2006, quando eu me converti da idolatria, e eu realmente era um homem muito de leitura. Eu lia muito essas testemunhas de Jeová, a mensagem de testemunha de Jeová. Aí, assim, digamos assim, eu vou simplificar. Em 2006 que eu me converti da idolatria. Aí eu estava em Campo Grande, eu trabalhava em serviços gerais, trabalhava em 2008, eu trabalhei no Rita Vieira, trabalhei numa empresa lá de limpeza, condomínio. Depois eu passei para outra empresa, até 2009, e tem aquela história bem assim, que o profeta fala, que tinha um rei, que tinha o pajem de arma, aquele pajem de arma que tinha no rei. E uma vez o rei foi caçar com ele, e o rei, ele arrumou lá a espingarda do rei, e quando o rei foi atirar, decepou dentro do rei. Aí tem toda aquela história, e aí depois o rei foi caçar de novo com outro pajem. Aí ele lá, aconteceu que eles encontrou lá aprisionaram eles, os canibais lá, os índios, e na hora lá dos índios fazer o alimento deles lá, aí viram que o rei tinha uma deficiência no dedo, certo? Aí o que aconteceu? Aí depois ele foi lá falar com o pajem dele: rapaz, se não tivesse acontecido aquilo, hoje eu seria comida de canibal, Aí o pajem falou: não, mas se eu estivesse lá, eu seria. Então Deus sabe o que faz, Então eu trabalhava no Rita Vieira, em 2009, ali em junho, mais ou menos, de 2009. Eu trabalhei ali e houve um desentendimento ali entre o meu chefe ali da empresa a respeito do trabalho ali. Aí foi quando eu saí do emprego. Foi em junho, lá em julho de 2009, eu saí do emprego. Eu saí e falei: não, fica aí, eu vazei fora, eu fui embora. Houve um desentendimento por causa do serviço lá, e eu fui embora. Aí eu cheguei em casa, no bairro Pioneira, e avisei lá para o rapaz onde eu morava. Falei: eu estou em casa de novo, há 30 dias eu estou aí, eu estou parado de novo, Aí aconteceu que lá nesse condomínio eu conheci um cidadão
E ele vendeu aquele rádio, um radião preto para mim, que é rádio antigo, né? E eu trouxe o rádio para casa e naquele mês, eu creio que foi no mês de julho de 2009, e eu comecei a ouvir rádio, comecei a ouvir essa rádio AM Capital, né? E realmente eu sempre gostei de louvor, de ouvir. E a rádio AM Capital, ela sempre estava tocando hino. Parece que o dia todo tinha um pastor pregando, em determinado horário, né? Ele estava pregando e quando não tinha, era só hino que tocava, meia hora, 40 minutos. E eu sempre escutava aquela rádio, ali, naquele mês que eu estava parado, eu escutava a rádio AM Capital. Aí chegou um certo dia que umas 2h30, né? Eu ia, digamos que eu ia me repousar um pouco, né? Aí eu ia desligar aquele rádio, eu ia desligar o rádio. Quando eu ia desligar o rádio, eu ouvia aquela vinheta, a vinheta, né? A voz do sétimo anjo. Bem baixinho, se o rádio estava baixo, aí eu ouvia a voz do pastor, né? Que é do pastor Dionísio, dizendo, nós vamos ler a escritura hoje, vamos falar do Nimrod, que é o grande caçador, né? E ele começou a falar daquela parte, e eu sempre li na Bíblia aquela parte, uma coisinha mínima assim, mas eu nunca ia entender aquilo. Só uma palavrinha assim ali que eu lia lá na escritura, e ele começou a falar daquela palavra, né? Começou a falar do Nimrod, que ele era um caçador não de animais, mas de minério, ali, que ele foi grande lá no tempo dele, praticamente, ele foi o rei lá naquele tempo. Ele, digamos assim, ele construiu a cidade de Babel, né? Depois construiu mais 5 cidades, ele que foi um dos primeiros a domar animais, e ele prendeu o povo, foi o primeiro a, digamos assim, a formar exército, e prendeu o povo naquele sistema, né? E aí, quer dizer, aí aquilo me chamou a atenção, eu nunca tinha visto o evangelho daquela forma. Aí eu comecei a ouvir o pastor pregar todo dia, o pastor ali naquele horário, pregando, mas só que a minha mentalidade, ela já estava talvez em outra coisa, talvez assim, e eu falei, mas esse pastor mas na verdade eu acho que não, digamos assim, eu estava ouvindo o pastor, e parece que eu já tinha acreditado em outra coisa, digamos assim, depois que você deu idolatria, né? E o pastor pregando ali, começou a pregar, e depois ele começou a falar da união das igrejas, da religião, né? O Concílio Mundial de Igreja. Então, como eu realmente estava convertido da idolatria, que não tinha como eu voltar para trás, né? O pastor começou a falar da volta, da união de novo, que eu uni tudo de novo. Então eu fui ouvindo as pregações do pastor, fui ouvindo ali pregação realmente. Quando o pastor pregou sobre a semente da serpente, não foi milésimo de segundo, a minha mente se abriu, né? E ouvindo ali a mensagem, realmente, aquela coisa maravilhosa ali, só se enchendo da palavra. Aí, teve uma vez que o pastor falou sobre os gafanhotos, lá em Joel, né? Ele pregou sobre os gafanhotos. Olha, os gafanhotos, quando está lá, leu aquela parte da escritura, né? Os gafanhotos estão lá no céu, eles veem a terra aqui embaixo é um paraíso, mas quando eles passam, realmente a terra quando eles passam, realmente, né? E aí eu compreendi aquela escritura, né? Ele fala dos gafanhotos, e a escritura fala, tem outras partes também que falam em Isaías, e, digamos assim, os gafanhotos vêm, eles entram pela janela da sua casa sem ser convidado, né? Vai pelos muros, assim, eles. Então, quer dizer, tem uma parte de Isaías mesmo que diz, que eu lia lá na escritura, que fala assim que, como diz lá em Isaías, aonde que você, digamos assim, eu olhava em Isaías, mas como que você vai se esconder? É como você, por exemplo, para você se esconder do cachorro, você tem que ter um muro alto, e todos os muros vai cair, né? Isaías, a todos os muros vai cair, cara. Uma coisa assim, aí eu entendi, quando eu assisti aqueles filmes, né? A televisão de míssil, teleteatro, assim, explodia tudo. Aí que realmente veio na minha memória que realmente vai haver uma grande destruição, né? Eu compreendi isso na terra. Aí foi quando eu liguei para o pastor.
eu falei, quer dizer, eu fui procurar o pastor, que ele tá ali no Pirituba, onde era a igreja, ele 10h30 lá no sábado, ele, né, fazia lá, se você ouvisse a mensagem, quisesse lá conversar, aí eu fui procurar. Aí quer dizer, aí eu me converti totalmente. Aí eu ficava pensando, mas que igreja é essa? Como que será a igreja, né? Será que eu vou encontrar um prédio assim que nem a católica ou a evangélica? Eu ficava naquela assim, expectativa, o povo, né? Aí eu fui atrás ali no Pirituba ali. Andei ali, rapaz, estava quase desistindo. Aí perguntei para umas meninas lá, elas falaram, deve ser um tabernáculozinho bem ali, assim, tem um pastor lá na frente. Aí eu vinha voltando para ir para casa. Aí quando eu ia voltando, tá lá o pastor ali na porta, né? Sentado lá, e eu entrei lá, aí que eu conheci o pastor Robinson. Ele foi lá e conversou comigo, mostrou lá alguma coisa lá, né, relacionada à palavra, mas eu já estava totalmente convencido, né, eu já estava fisgado. Aí foi o que aconteceu, que eu vim com a mensagem, aí eu não me lembro ao certo, eu vim por causa desse temor. Aí depois que eu fui conhecer a doutrina realmente, né, do batismo, a ceia, lavamento dos pés, aí eu fui, aí até hoje eu estou na mensagem, graças a Deus, eu estou, né, a revelação daquele dia até hoje realmente é uma coisa maravilhosa, é coisa assim, não dá, é que nem o profeta fala, é sobrenatural as coisas de Deus, né? E eu estou muito, realmente eu agradeço a Deus por essa vitória da minha vida que Ele deu para mim, né? Amém? Então eu vou ficar por aqui, exatamente, porque o testemunho é muito comprido, mas graças a Deus, né? Queria lembrar de mais alguma coisinha, mas é melhor eu parar, dar chance para os outros irmãos falar. Amém? Amém. É uma coisa assim. Amém. E esse é o irmão José Aparecido. Como ele diz, né, irmãos, aqui, nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você vê que o testemunho dele concorda com a palavra. Acabou ouvindo por um programa de rádio o Evangelho e foi entendendo e criando fé através daquela palavra que foi chegando até ele através de um programa de rádio. Como nós lemos aqui, para você crer tem que ouvir, e para ouvir tem que ter alguém para pregar, né, irmãos? No caso, o pastor Domício acabou no programa de rádio, né, levando a mensagem, a escritura até o irmão José Aparecido. E esse aqui do meu lado é o irmão Wagner, que também vai falar agora só um pouco do seu testemunho de como conheceu Cristo ou a mensagem. Fica a seu critério, irmão Wagner, falar um pouco sobre a sua conversão aí no reino de Deus. Então, shalom, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, a paz de Deus, independente da maneira que você crê, desde que você crê no Senhor Jesus Cristo, já está de bom tamanho. Amém. Agora, uma coisa faz toda a diferença, a maneira, muitas vezes, como nós cremos no Senhor Jesus Cristo, a maneira como nós cremos e a maneira como nós buscamos a veracidade e a originalidade da palavra, não um conceito humano, não um conceito de uma religião, de uma placa de igreja, nada. Não vou citar nome de placas de igreja aqui, porque não precisa, porque tem muita placa de igreja, tem muitas religiões. Eu quero dar o meu testemunho nessa noite da seguinte forma, do seguinte sentido. O meu nome é Wagner Bragança de Oliveira, sou cristão, creio no Senhor Jesus Cristo, creio em toda a palavra. Eu me converti diante de Deus, que a Bíblia diz que Deus é Espírito, e tudo que eu falar aqui eu estou falando da verdade, com todo respeito à maneira que cada um crê, a igreja da qual o irmão faz parte, a irmã faz parte, com todo respeito, mas eu creio que o testemunho, ele é muito importante, ele fortalece, porque são muitas coisas que acompanham. A Bíblia diz que aquele que crê, estes sinais seguirão. Os sinais acompanham nós quando você crê. E se nós cremos e nem um sinal, nada está acompanhando aquilo que você crê, algo está errado. Talvez nós estamos crendo da maneira errada, porque tudo faz parte, a palavra, sonhos, visões, interpretação, tudo vem do alto, tudo vem do Criador, tudo Deus ensina.
A igreja, a religião, todas as igrejas faz parte da palavra. Porém, a salvação ela é individual, não depende de igreja. Não é a tua igreja que vai te salvar, não é o teu pastor que vai te salvar, é o Senhor Jesus Cristo que vai te salvar. Ainda que nós estamos aqui para dar testemunho de conversão, para dar testemunho de um profeta, porque tem profeta, porque se você diz para mim que você não crê em profeta, então nós podemos jogar a Bíblia fora e nem mesmo você nem ir na igreja, porque toda a Bíblia ela foi escrita por profetas, e o Senhor Jesus Cristo ele é a plenitude de todos os profetas. E o último profeta, a gente sabe muito bem, na dispensação da lei foi João. E na dispensação da graça, tem profeta? Tem profeta. Porém, eu me asseguro em falar e dizer que nós não temos um terceiro testamento para você ver que tem um profeta nessa última era, nesse último tempo que a gente está vivendo agora. Porém, ele revela pelo seu Espírito Santo. Eu ainda digo que ele está escrevendo agora mesmo o terceiro testamento no coração de cada pessoa, de cada ser humano, de cada irmão, de cada irmã que crê na palavra e busca ela no individual, pessoalmente com Deus. E o meu testemunho nessa noite é o seguinte: eu tinha uma vida como todos, bebia, palavras torpes, eu era um pecador. Eu digo era porque o Senhor Jesus Cristo tomou sobre Ele os meus pecados, então eu sou salvo, estou justificado por Ele. Nenhum de nós, todo aquele que toma o nome do Senhor Jesus Cristo, não entra em condenação, como está na palavra. Mas aquele que não crê, aquele que crê passou da morte para a vida e não entra em condenação, como está na Escritura. Certo dia eu estava trabalhando, como eu disse, sonho, visões, tudo isso acompanha. Eu tive um sonho, eu não vou relatar ele aqui agora porque vai tomar muito tempo. Eu tive um sonho que eu estava na glória com o Senhor Jesus Cristo, estava na glória com Ele. E lá nesse sonho, eu tive um diálogo, uma conversa com Ele. E eu não vou incumpridar a conversa, o que aconteceu lá, o que Ele me falou. Mas Ele disse assim para mim: vá a uma igreja e lá me encontrarei contigo. E depois desse sonho eu acordei, e eu tinha uma pessoa da qual eu estava amaziado, não era casado, eu posicionei minha vida conjugal, né? E eu acordei muito tarde, isso foi de sábado para domingo, acordei muito tarde, e a minha ex-companheira estava tentando me acordar, estava apavorada, desesperada. Na verdade eu tive uma espécie de arrebatamento de sonho, não sei. Mas eu saí dali, relatei algumas coisas para ela, ela não creu, e eu peguei e fui para a oficina trabalhar. Então depois desse sonho, tudo que aconteceu, tudo que ele falou para mim lá, aconteceu aqui, na minha vida, no natural, aqui na terra, no planeta, no natural, com sinais sobrenaturais, como redemoinho de vento, aparição de anjos e tudo mais, luz, tudo que está na Bíblia. Saulo, ele esteve frente a frente com o Senhor Jesus Cristo, aquela luz que cegou seus olhos, e tudo que ele tinha, tudo que ele sabia, tudo que ele aprendeu, ele jogou tudo fora. Será que o que o irmão e a irmã, que você está aprendendo por esses dias, por esses anos, talvez 30, 40, 50 anos, que você crê no Senhor Jesus Cristo, que faz parte de uma igreja, será que nós estamos crendo da maneira certa? Porque Paulo, ele esteve frente a frente com o Senhor Jesus Cristo, e ele jogou tudo fora, o que ele tinha aprendido na igreja dele, farisaísmo, se não me engano, né? Tudo que ele tinha aprendido, jogou fora. Ele teve uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo, e então ele começou a pregar a palavra, que é o primeiro mensageiro na dispensação de 7 períodos que o Senhor Jesus Cristo colocou para a salvação de nós, os gentios, porque ele veio para os judeus. Os judeus não creu, crucificou ele por um propósito, porque estava profetizado, para que a salvação se estendesse para nós. E em cada dispensação, em cada tempo, em cada era, um mensageiro. E como que nós vamos saber se Paulo é profeta, se ele é um mensageiro, e o último, se ele é profeta e é mensageiro também? Como nós vamos saber? Temos que examinar as Escrituras, temos que buscar, até mesmo na história, o princípio, saber
a respeito das doutrinas, daquilo que está sendo ensinado para nós, a respeito do batismo, a respeito da deidade do Senhor Jesus Cristo, a respeito da unidade de Deus. Não vou me incumpridar muito. E através desse sonho, eu me converti. Não fui convencido por nenhum homem. Não apareceu um evangelista lá no meu trabalho. Não fui convencido por nenhum homem, por nenhuma igreja, por ninguém. Não desmerecendo tudo isso, porque tudo isso faz parte. Porque Deus tem uma forma, uma maneira de trabalhar com cada um. Muitas almas Ele ganha através de um pregador, o pastor. Ele ganha através da igreja. Ele ganha através de um testemunho. E eu estou aqui dando meu testemunho. E eu comprei a minha primeira Bíblia. Vou procurar não me incumpridar muito. Comprei minha primeira Bíblia, e a minha oração foi a seguinte: Senhor, o Senhor é Espírito, como está escrito na palavra. Se o Senhor é Espírito, então o Senhor está aqui comigo, do meu lado. Eu quero que o Senhor mesmo me ensina, eu quero que o Senhor mesmo me explica, me fala, porque tem muita coisa aqui que eu não entendo. Eu quero que o Senhor mesmo, pessoalmente, me explica, me ensina. E quando um homem fala algo da tua parte, que o Senhor possa confirmar aquilo no meu coração, e isso possa estar aqui na palavra, na tua palavra, na Bíblia, porque a Bíblia é Jesus Cristo em forma de letra. Se alguém diz pregar a palavra de Deus, julga ser espiritual ou profeta, tem que falar a palavra com a revelação, porque nas entrelinhas tem muitos mistérios e segredos, tem chaves, tem segredo, como ele deu a chave para Pedro, certo? Que é a revelação. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porque se nós servimos a Jesus Cristo e nós levamos uma vida de derrota, nós levamos uma vida de dúvida, não entende nada da Bíblia, precisa de estudar teologia e tantas coisas, não desmerecendo, ajuda, mas não traz novo nascimento, não ajuda em nada essas coisas. Você tem que buscar do alto, você tem que buscar dele. É um íntimo, é um pessoal com Ele, e depois a igreja. Então, para você saber se é Ele que está falando, se é a palavra, para você saber se é a unidade, como ensina que Deus é três pessoas, como se Ele fosse um ovo, a casca, a gema e a clara. Que coisa absurda, que ridículo. Sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava aqui, Ele disse: eu e o Pai somos um. Eu quem? Matéria, corpo, porque a Bíblia diz: assim como os filhos participam da carne e do sangue, Ele também participou das mesmas coisas, para aniquilar aquele que tinha o poder da morte, que é Satanás. Então, eu e o Pai, eu, matéria, Jesus, ele se manifestou em carne aqui neste mundo, não veio neste mundo como eu e você veio, pela via sexual. Ele veio por obra e graça do Espírito Santo. Então quem é o Pai de Jesus? Conforme Mateus capítulo 1, versículo 16 ou 18, se eu não me engano: e concebeu Maria do Espírito Santo. Ela não conheceu nenhum homem. Por que ele veio fora do sexo? Tem muito ensinamento, e acham e creem que Jesus, foi Jesus que criou e colocou o sexo na raça humana. Não. O próprio nascimento do Senhor Jesus Cristo é um exemplo de como era para nós vir aqui neste mundo. O coito sexual Ele colocou para os animais, e a serpente lá não era um animal. O que houve ali foi um adultério no jardim do Éden com Eva. Nasceu Caim, que era a semente da serpente. Depois nasceu Abel. Gêmeos. Não vou me incumpridar muito. Então nós temos que examinar as Escrituras. Então ele disse: eu e o Pai somos um. Quem é o Pai? O Espírito Santo, que estava dentro dele, estava fora dele e está dentro de nós. Esse é o Pai. Aonde a Bíblia fala Pai, está falando do Espírito Santo. Aonde a Bíblia fala do Espírito Santo, é o mesmo Pai. Não tem três pessoas. E ele, na ascensão, quando ele foi subir ao alto, o que ele disse para os discípulos? Não vos deixarei órfão. Amém. Ali ele mostrou e provou que ele é o Pai. Ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo em matéria, que tomou forma humana para sangrar pelos nossos pecados. Quem é Jesus para você? Ele é a segunda pessoa?
Porque está escrito na Bíblia, ele diz: a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Espera lá, Deus é Espírito, Deus não tem sangue. Quem sangrou foi Jesus. Então quem é Jesus? Simples de entender, meu irmão, minha irmã. Por favor, examine as Escrituras, pesquise na história, de onde vem essa doutrina da Trindade. Porque Deus é unidade, é um. Porque o Espírito de Deus no seu coração não faz de você duas pessoas, nem três, uma só pessoa, porque está na Escritura. Jesus, ele era um, por isso ele disse: eu e o Pai somos um. Simples de entender. E aonde, qual parte na Escritura que você vê os discípulos batizando, conforme Mateus 28, 19, o Senhor Jesus disse: ide, ensinar e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostra para mim na Escritura onde tem isso. Eles repetindo aquilo que Jesus repetiu lá em Mateus 28, 19. Não, você vê lá em Atos 2, 38, eles batizando no nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o nome do Pai. Quando uma mulher, uma irmã, a noiva vai se casar, ela toma o nome do noivo. Por isso Pedro naquele discurso, naquela pregação, todos aqueles que eram cristãos, olha, a história está se repetindo, preste atenção na Escritura. Todos aqueles que mandaram soltar Barrabás e disseram: crucifica, crucifica. Será que hoje nós não estamos crucificando o Rei da Glória? Não estamos crucificando o Pai outra vez? Examine as Escrituras, busque o entendimento do Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa abrir o seu entendimento. E não vou prolongar muito, já falei até demais. E o meu testemunho é o seguinte: muitas coisas eu aprendi com o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu creio no profeta William Marion Branham. Eu ainda vou mais longe. Veja lá se talvez ele não é nem o próprio Elias, estou brincando, mas o espírito de virtude de Elias estava nele. Ele é um profeta mensageiro. Como que eu vou saber que ele é um profeta? Como eu disse, você tem que examinar, você tem que buscar, porque a Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. E o que nós temos que buscar? Igreja, religião, para bater no peito e falar: não, eu sou crente, eu tenho uma boa família, eu sou próspero, eu sou abençoado. Isso não vale nada. Temos que buscar o Senhor Jesus Cristo para ter vida eterna. Você gosta de viver, meu irmão? Você gosta de viver, minha irmã? A vida é boa, não é? Ainda que tem crime, tem morte, tanta coisa errada para nos atormentar, para nos perturbar. Por isso a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas Jesus está aqui conosco. Ele está aí com você, irmão. Ele está aí com você, meu irmão, minha irmã. Está aí. No mundo tereis aflições. Entende? Então, eu busquei tudo nele, e eu aprendi tudo com ele. E um dia Deus disse para mim, o meu testemunho é parecido com o testemunho do irmão Zé, nosso querido irmão Zé. Estava trabalhando em casa, Deus, ele revelou para mim que fruto foi esse que Eva comeu lá no jardim. Deus, ele revelou para mim a respeito do batismo, porque eu tinha dúvida, porque a Bíblia ensina que o batismo é no nome do Senhor Jesus. E as igrejas, as religiões, não desmerecendo, como eu disse antes, com todo respeito, respeito a sua fé, respeito a sua religião, respeito tudo isso, respeito. Porém, com toda certeza, eu dou conta do que eu estou falando aqui. Pode não ter vida eterna aí. Você está enganado. Você está enganado. Porque a vida eterna está imbuída com o nome do Senhor Jesus. Se você expulsa demônio no nome do Senhor Jesus, se você que é pastor, meu irmão, você, meu irmão missionário, até pastoras, missionários e tantas coisas, isso não tem isso na Bíblia, mas vou deixar isso de lado, não vou entrar em detalhes. Mas se você faz de bom coração, amém, cada um vai dar conta de si. Mas se você, eu esqueci do que estava falando, se você vem na Escritura aqui, e você, para expulsar um demônio é no nome do Senhor Jesus, para curar um enfermo é no nome do Senhor Jesus, para você orar para que um possa ressuscitar, ou coisa difícil está sendo hoje um ressuscitar,
os sinais se apagaram, sumiu tudo. Por que sumiu? Por quê? Será que estamos crendo da maneira certa? Era para nós estarmos na mesma altura, no mesmo patamar que estavam os apóstolos aqui. Verdade. Que até mesmo a sombra de Pedro curava as pessoas. É verdade. Então veja, para expulsar o demônio é o nome do Senhor Jesus, para curar os enfermos é o nome do Senhor Jesus, para ressuscitar morto é o nome do Senhor Jesus, e para Deus, o Espírito Santo, perdoar os nossos pecados é no nome do Senhor Jesus. Por isso você tem que tomar o nome dele no batismo, porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem é o Pai? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Eu sou Pai, eu sou Filho e eu sou um Espírito. Mas Pai não é o meu nome, Espírito não é o meu nome, Filho não é o meu nome. Eu tenho um nome, Wagner, esse é meu nome, e o nome da redenção é Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu liguei meu rádio lá, e Deus tocou no meu coração: meu filho, muda a sintonia. Eu fui mudando a sintonia, não sabia onde pôr, coloquei lá. Aí ele disse para mim, e eu ouvi voz do sétimo anjo, com o nosso querido pastor Domício Bastos. Era um outro que pregava a mesma mensagem. Depois eu não ouvi mais ele, mas ouvi o pastor Domício Bastos. E eu sempre digo, comento com o meu irmão aqui, o irmão Tarcísio, sempre comento com os irmãos, para que serve um profeta? Muitas vezes as pessoas não creem em profeta. O profeta, ele serve para as duas coisas. Se eu estiver falando besteira aqui, me perdoe, amém? O profeta, ele serve para confirmar, para você saber que aquilo que te foi revelado, você tem a confirmação na boca do profeta. E quando o Espírito Santo não te ensina algo, não te revela algo, aí você aprende com o profeta. Então examine as Escrituras. E eu estou aqui hoje para a glória de Deus, fazendo parte desta igreja, Tabernáculo Monte Sião, da qual nosso querido pastor Domício Bastos, ok? Que prega aqui, estamos aqui comendo do maná escondido. Esse é o maná escondido. Amém. Esse terceiro testamento que Deus está escrevendo, porque está na Bíblia: escreverei as minhas leis nas tábuas de carne do vosso coração. Irmão, você não tem noção da profundidade, da riqueza que é esta palavra, que ainda ao longo dos tempos ela foi adulterada. Ela aponta e mostra até mesmo para a doutrina da Trindade. Você sabia disso? Porque foi tirado textos aqui, foi acrescentado, foi colocado interpretação errônea, foi tudo adulterado, foi tudo mudado. Mas se você tem o seu coração sincero, Deus vai mostrar a verdade para você, ainda que tenha aqui muita coisa que não bate uma coisa com a outra, mas através do Espírito Santo, através do seu Espírito, Ele vai revelar no teu coração, assim como Ele fez comigo, assim como Ele fez com o pastor Domício Bastos, assim como Ele fez com o irmão José, assim como Ele fez com o irmão Tarcísio, e assim como Ele fez com o irmão Jonas também. Amém? Eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o irmão e a irmã ponha-se a meditar, consulta a Deus, faça uma oração a respeito desses testemunhos que você, meu irmão, minha irmã, está ouvindo aqui nesta noite, porque eu tenho certeza, se você buscar com toda a sinceridade do seu coração, tira tudo de lado, pastores, igrejas, tudo que você já ouviu, fica só com Ele, que Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar e vai confirmar no seu coração, por revelação, sonhos, visões e através da palavra. E não conte esse segredo para ninguém, porque isso é pessoal entre você e Ele vai te mostrar. Amém? Deus abençoe, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse testemunho forte, até pesado, né, do irmão Wagner, e confirma, né, irmãos, aqui o que está escrito no versículo 8 de Romanos 11, como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Mas esta mesma Bíblia diz: hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi nos dias do deserto, na tentação do deserto. Então, o testemunho dos irmãos hoje, talvez você ouvindo aí, ponha-se a pensar, como disse o irmão Wagner, examine as Escrituras, porque buscai ter nelas a vida eterna, e elas testificam não de três deuses, mas de um único e verdadeiro Deus. Amém? Não vamos entrar hoje em detalhes de
doutrina, talvez um outro vídeo mais para frente. Hoje é mais um testemunho dos irmãos, mas tudo aponta para um único e verdadeiro Deus e aponta para a nossa salvação. Então agora eu vou passar a palavra para o irmão Jonas, que vai dar também um testemunho aqui, até para nós finalizarmos a transmissão de hoje. Boa noite, irmão Jonas, pode falar com o público. Deus abençoe a todos. Boa noite, que estão acompanhando essa transmissão. Meu nome é Jonas de Camargo. Eu fui ex-obreiro de uma igreja pentecostal. Fiquei lá de 7 a 8 anos. Eu e minha esposa. E minha esposa era cooperadora, ela era pregadora, ela fazia parte, ela cuidava de uma igreja na saída de Cuiabá, no Jardim Talismã. E numa certa vez eu falei com Deus no pensamento, falei, meu Deus, eu estou há tanto tempo nessa igreja, e será que existe um evangelho mais forte que esse, um evangelho verdadeiro? E naquela igreja pentecostal tinha um programa chamado Voz da Libertação, que era 24 horas por dia. E minha esposa foi à noite para a igreja, para dirigir a igreja, eu fiquei em casa. E eu falei isso na mente, né? Falei com Deus em pensamento. E aí eu comecei a mexer no rádio, mudar de estação, e aí caiu naquela, acho que Capital AM, se não me engano. Aí eu vi aquela vinheta que dizia a voz do sétimo ano. E eu comecei a acompanhar aquilo ali, era o pastor Danilo Bassa. E ele falava sobre a Trindade, o batismo no Senhor Jesus Cristo, falava sobre as 7 égreas, os 7 mensageiros, as 7 estrelas, os 7 castiçais, né? E eu comecei a acompanhar aquilo ali. E comecei assim, o que ele falava, eu ia na Bíblia e era certinho que estava na Bíblia. E todo dia eu comecei a acompanhar aquilo ali. Comecei a meditar naquilo ali. E aquilo começou a ser profundo no meu coração. E eu comecei a pedir a Deus. Falei, meu Deus, se é verdade o que esse homem está falando, o Senhor vai fazer uma obra na minha vida, o Senhor vai me tirar daquele lugar. E quando eu frequentava aquela igreja pentecostal, eu chegava ali para cooperar, eu já não sentia mais vontade de estar ali. Então, chegou uma hora que eu já não queria mais estar ali. Eu falei para minha esposa, eu conheci um evangelho, conheci uma palavra totalmente diferente. E eu não quero ficar mais aqui. Ela falou, não, você tem que ficar, você tem que me ajudar. Deus vai dar essa igreja, nós temos que ficar aqui até o fim. E eu não sentia bem. Eu ia no culto, eu me arrumava, colocava o paletó de obreiro, eu chegava na porta da igreja, eu não queria ficar na igreja. Então eu queria voltar para casa para ouvir aquele programa. Aquela voz do sétimo ano ficava gravada na minha mente. E aí foi assim, foi. Passou anos e anos e anos. Até que um dia a minha esposa viajou para a cidade de São Paulo para evangelizar, para pregar nessa igreja. E eu tinha minha filha acho que tinha uns 7 ou 8 anos. E eu comecei a ouvir aquilo ali. Ouvia, ela chegava em casa do culto, eu ia buscar ela na igreja, ela chegava e desligava o rádio. Falou, você não vai ouvir esse homem não foi profeta. Né? Esse negócio de batismo no Senhor Jesus Cristo, isso não existe. E eu ficava quieto, eu não falava nada. E aí eu tinha um Walkman, aqueles radinhos portáteis muito antigos, lá dos anos 90, eu colocava no fone de ouvido e eu ficava ouvindo. E ela chegava do culto, ela ficava me olhando. Até que um dia ela ficou irada, ela pegou aquele Walkman e quebrou aquele Walkman. Falou, você não vai ouvir essa voz do sétimo anjo, esse homem está falando mentira. Onde já se viu o batismo do Senhor Jesus Cristo? A mulher não pode pregar, esse homem é machista. E assim foi, irmão. Aí, no passar do tempo, a minha esposa viajou, voltando ao assunto, minha esposa viajou, aí nós fomos conhecer o tabernáculo. Era ali perto na rua Pirituba, como o nosso irmão José falou, e perto do posto de saúde do Guarandi. Aí a gente foi lá, foi eu e minha filha, quer dizer.
E a gente foi muito bem recebido lá. Eu nunca tinha sido recebido numa igreja como eu fui recebido lá. Era o diácono, era o Gilmar, que ele é diácono aqui, ele foi, ainda está sendo diácono, que nos recebeu muito bem. E ali eu conhecia o pastor Luiz e a mensagem. E assim, irmãos, eu continuei. Assim, eu saí nessa igreja pentecostal. Não vou falar o nome, né, irmãos? Não estamos aqui para, como o nosso irmão Wagner falou, não estamos aqui para falar de religião, para ofender ninguém, para falar de igreja isso, igreja pentecostal, neopentecostal, mas nós estamos aqui para falar do evangelho verdadeiro, que está dentro da palavra, que tem o profeta, que tem os mensageiros, que é Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e o nosso irmão Bruno, que é o mensageiro da era. Então eu sei que as demais denominações não acreditam. Mas você tem que consultar a Bíblia, você tem que pedir para Deus, você tem que orar, que Deus vai revelar a verdade para você. Então, voltando lá no assunto, eu continuei, meu irmão, não frequentei mais a igreja pentecostal, continuei ouvindo o programa. E aí Deus tirou mais daquele bairro e trouxe para um bairro mais próximo do tabernáculo. E aí Deus começou a converter a minha esposa, começou a trazer ela. Um dia ela veio no culto, no domingo, no culto do tabernáculo, no Monte Sião, e ela ouviu a mensagem e logo lá ela decidiu o batismo. E logo ela decidiu, ela saiu daquela igreja pentecostal, ela pegou a capa de obreiro que ela tinha e jogou, pegou e não quis mais. E o pastor daquela igreja falou: minha filha, você não pode sair, você não pode sair assim dessa igreja. Você nem conhece esse pastor, ele deve ser um falso profeta. Mas ela tomou uma decisão, e hoje, graças a Deus, eu não me recordo, em 2014, nós viemos para cá, né, irmãos? Já tem muitos anos. E assim ela se converteu, ela tomou um batismo verdadeiro, né, irmãos? Que o batismo da Trindade é um batismo falso, é um batismo que foi colocado pela Igreja Católica Romana, é um batismo pagão, como o pastor Amisso prega, que aquelas mesmas águas do dilúvio, que elas mataram aquelas pessoas, elas salvaram aquelas, que foi a água, foi salva por aquela mesma água, e essa mesma água ela também condenou aquelas pessoas morreram. Mesma coisa o batismo na Trindade. Esse mesmo batismo na Trindade vai condenar as pessoas, vai levar para a condenação. Mas o batismo verdadeiro, em Atos 2,38, que ali aquele profeta fala: e arrependei cada um de vós, e seja batizado no nome de Jesus Cristo para arrependimento dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. O que é o dom do Espírito Santo? É você crer no batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, é o batismo verdadeiro. E esse é o meu testemunho. E nós estamos aqui, juntamente com esses irmãos operadores aqui, obreiros, firmes aqui no batismo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu testemunho. Isso aí. E eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo. E vocês tenham uma boa noite. E a paz do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. E amém. Amém. O Wagner quer dar mais uma palavrinha? Só, eu não falei. Eu fui batizado na Trindade também, como todo mundo. Por incrível que pareça, no dia que eu batizei, deu um problema lá na caixa d'água do bairro. A água estava suja, barrenta, toda suja, parecia. A água estava contaminada. Veja. Aí todo mundo diz assim: não, mas o batismo é um só. Sim, o batismo é um só, lógico que é. O batismo é um só mesmo, mas é o verdadeiro. Tá? Eu não vou dizer aqui, né? A gente, na verdade, esse batismo na Trindade, ele é pagão, ele é falso. Mas, por causa da sua ignorância, meu irmão, minha irmã, desculpa eu falar dessa forma, a falta de conhecimento, Deus toma isso. Você está justificado na presença dele. Ele toma esse batismo, mesmo que for um batismo pagão, mas ele viu a sinceridade do seu coração, ok? Vamos dizer até que o seu batismo foi um batismo de arrependimento, que é o batismo que João Batista fazia lá, porque o cordeiro não tinha sido imolado ainda, certo? Mas depois daquelas pessoas que tomou o batismo de João Batista, o batismo de arrependimento, eles rebatizaram de novo, tomou o nome do Senhor Jesus Cristo, porque na verdade eles não tinham batizado,
Era um batismo de justificação só. Agora eles tomou o nome para receber perdão dos seus pecados e vida eterna. Então o seu batismo, meu irmão, na Trindade, é um batismo de arrependimento, posso até dizer assim, ok? Agora Deus está esperando você tomar o nome para você ter vida eterna, porque esse batismo na Trindade não tem vida eterna. Eu posicionei o meu batismo, corrigi o meu batismo, batizei no nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2,38, amém? Deus abençoe. Amém. Esse irmão Jonas, irmão Wagner, irmão José Aparecido, trazendo os seus testemunhos, né, irmãos, de conversão, até alguma parte da Escritura também junto. Nós vamos encerrar dizendo aqui, ainda no livro de Romanos: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, no caso Paulo escrevendo aqui, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Da fé em quem? Ao Deus único, como disse o irmão Wagner, versículo 27 de Romanos 16, confira na sua Bíblia. Ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo, para todos sempre, amém. Então, se você ainda tem dúvida sobre quem é Jesus Cristo, entre em contato aí com a página, fale com o pastor. A gente pode até você, até a sua residência, ou você pode visitar aqui a igreja, para você descobrir hoje quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mistério de Deus revelado, amém? Então nós vamos encerrando essa transmissão por aqui. Eu peço a Deus que abençoe você no seu lar, que abençoe o seu pastor, que abençoe o seu missionário, o seu evangelista, quem foi que ganhou você, abençoe sua família, e que você possa ter a certeza que há um Deus sobre nossas cabeças, e esse Deus se chama Jesus Cristo. Amém. Como diz o irmão Wagner, gosta de dizer, eu dou conta do que eu estou falando, conforme essa Bíblia, porque aquele que tem o Pai, tem também o Filho, amém. E aquele que não tem o Pai, não tem o Filho, porque só há um Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, o batismo correto. Amém. Então vamos ficando por aqui. Esse foi o testemunho dos irmãos. Agradeço a todos que ouviram até o final com paciência, e que Deus os abençoe, amém. Terminamos no nome do Senhor Jesus Cristo, amém.